Oi, galera linda, maravilhosa, sintam-se abraçados por mim, né? Eu sei que a gente está afastado por questão de vídeo, né? Mas sintam-se abraçados, sejam bem-vindos. A gente continua estudando processo legislativo, a gente viu aí todo o processo de uma lei ordinária e uma lei complementar. Estamos fazendo exercício. Vamos voltar aqui para a questão 22, olha só. O que diz a questão 22? Promulgação é o ato que incide sobre projeto de lei, transformando-o em lei e certificando a inovação no ordenamento jurídico. Tá errado. Por quê, Malu? Porque promulgar é atestar a existência de uma lei e dizer cumpra-se a lei. O que ele está dizendo aqui? Promulgação é o ato que incide sobre projeto de lei? Não, sobre a lei. Não a transforma em lei, ela se transforma em lei com a sanção expressa ou tácita e com a rejeição do veto, tá? Aí se transforma em lei. Ele juntou aqui o conceito de sanção com o conceito de promulgação. Promulgação é atestar a existência de uma lei, ela já existe, e dizer cumpra a lei. Então, por isso, o item está errado. Vou até engrossar aqui um pouquinho. Pronto. Aí vamos para a próxima questão. Questão agora 23. Olha só. Baixar para cá. O presidente da República pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Hipótese em que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal terão sucessivamente 45 dias para se manifestar sobre a proposição, sob pena de trancamento da pauta, salvo no que diz respeito às deliberações com prazo constitucional determinado. Certíssimo, mas a gente vai voltar para lá, só para vocês verem isso. Ó, é o artigo 64. Lembra que a gente estudou, ó? Artigo 64, parágrafo 2º. Se no caso do parágrafo 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações, ou seja, trancamento da pauta, salvo no que diz respeito às deliberações com prazo constitucional determinado, que a gente até falou que medida provisória e apreciação do veto. Então, tá aqui, ó. O item está absolutamente correto. Já vimos isso. Isso aqui é o pedido de urgência do presidente. De urgência. Já coloca aí artigo 64, parágrafo 1º, tá? Para lembrar. Próxima questão, questão 24 agora. Olha só. Os projetos de lei de iniciativa popular poderão iniciar-se tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. É errado. Você vai aí para o artigo 61, parágrafo 2º. Eu digo parágrafo 2º e anoto o 6º. Isso é ótimo, viu? A pessoa está totalmente ligada. Mas acontece. Parágrafo 2º. E aí você vai ver que o projeto de lei de iniciativa popular, que pode ser tanto de lei ordinária como lei complementares, eles iniciam na Câmara dos Deputados, tá? Tá aqui, então, por isso, a questão 24 está errada. Questão agora 25, de acordo com o regime de tramitação do projeto de lei complementar, é dispensável a submissão de seu conteúdo ao plenário da Casa Legislativa. É errado, gente. O processo legislativo de uma lei complementar é o mesmo de uma lei ordinária. O que muda no processo é o quórum de aprovação da lei complementar, que no artigo 69 é maioria absoluta, que pede o quórum, e a reserva de matéria. Pronto. O processo é o mesmo. Tem que ser submetido ao plenário da Casa Legislativa. Não é dispensada essa. Lembrando que tem aquela cláusula que pode, a quebra da cláusula de reserva de plenário, se existir previsão no regimento. Mas, em regra, os processos de lei ordinária e lei complementar vão para o plenário.
A quebra está no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1, que é a possibilidade da quebra de reserva do plenário. Isso aí você tem que se lembrar. Vou até colocar aqui, ó, 58, parágrafo 2º, inciso 1. Possibilidade da quebra. Questão 26 agora. Nos casos em que o presidente da República, transcorrido o prazo de 15 dias úteis do recebimento de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, não se manifestar expressamente no sentido de sancionar ou de vetar o projeto, ocorrerá sanção tácita, que terá como fase seguinte a promulgação da lei. Certíssimo. Vimos no processo legislativo aí no artigo 66, tá? Tranquilo. Questão 27. Os projetos de lei de iniciativa reservada, como os que dispõem sobre a organização dos serviços administrativos dos tribunais federais do MP, não admite a apresentação de emenda parlamentar. Errado. Admite a apresentação de emenda parlamentar. Não admite é o aumento de despesa. Olha o artigo 63. Aí eles batem na mesma tecla, tá, gente? O que não admite, esses projetos de iniciativa reservada ao presidente, aos tribunais, ao Ministério Público, não admitem aumento de despesa. E no caso do presidente ainda tem aquela exceção do artigo 63, inciso 1, tá? Eles podem emendar. O que eles não podem é com a emenda aumentar a despesa. Se liga nisso, porque despenca, tá? Questão agora 28, olha só. A iniciativa de leis sobre matéria tributária é privativa do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo, conforme reiterado entendimento do STF. Errado. Só vai ser de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo se for matéria tributária de território. Artigo, e eu falei até para vocês da jurisprudência, 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, tá? Então, errada a questão 28. Questão 29 agora. O veto presidencial a projeto de lei somente pode ser rejeitado pela manifestação da maioria absoluta dos deputados e senadores, em deliberação realizada de forma secreta. Gente, isso aqui foi o que caiu, né? Foi a queda da votação secreta. O veto presidencial a projeto de lei somente pode ser rejeitado pela manifestação da maioria absoluta dos deputados e senadores, verdade, mas em sessão aberta. Isso que está errado, o dispositivo. Ó, só é mudar, a emenda cai logo na prova, né? É uma questão de 2014. Vimos aí no artigo 66. Questão número 30. Em nenhuma hipótese, ó, quando fala assim, a pessoa já se treme todinha, né? Que ele quer saber se você sabe se tem exceção ou não. Em nenhuma hipótese, a matéria constante de projeto de lei rejeitado poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa. Não fala em nenhuma hipótese, né? É errado o item, porque você viu lá no artigo 67 que projeto de lei ordinária ou lei complementar pode sim voltar na mesma sessão legislativa. Quem não volta é emenda constitucional, está lá no artigo, emenda constitucional, artigo 60, parágrafo 5º, e medida provisória, artigo 62, parágrafo 10 ou 9. Deixa eu só ver aqui, confirmar. Parágrafo 10. Pronto, gente. São os que não voltam. O resto, qualquer projeto, o decreto legislativo, resolução, lei ordinária, lei complementar, pode voltar assim na mesma sessão legislativa, com o voto da maioria absoluta. Tá? Então, é errado o dispositivo. Questão 31 agora, olha só. O TJ da Paraíba encaminhou à Assembleia Legislativa da Paraíba projeto de lei complementar dispondo sobre a divisão judiciária do Estado, com a alteração das comarcas e a criação dos cargos necessários.
tranquilo, uma lei estadual organizando a divisão judiciária do Estado, que é de competência do Tribunal de Justiça. Ao deliberar sobre essa proposição, e isso está no artigo 125, só para que você não perca a informação, parágrafo 1º, tá? Ao deliberar sobre essa proposição, o Poder Legislativo introduziu emendas à proposta que aumentaram o número de comarcas e de cargos em relação ao projeto original. Presta atenção. Com base nessa situação hipotética, assinar a opção correta de acordo com as normas constitucionais e a jurisprudência do STF. As referidas emendas somente poderiam ser aprovadas se indicassem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas. Não pode ser previsto aumento de despesa. As emendas em questão somente poderiam ser aprovadas se tivessem compatíveis com o plano plurianual e com a LDO. Não. Elas só não podem ter previsão de aumento de despesa. As referidas emendas parlamentares são inconstitucionais, haja vista que, por simetria às normas da Constituição Federal, é vedado o aumento de despesas no projeto de lei que versam sobre organização judiciária. Esse é o item correto, porque é simétrico ao Estado, tá? E é até bom saber que tem essa simetria, né? A Constituição Federal veda a apresentação de emendas parlamentares nos projetos de lei de iniciativa privativa. Não veda. As emendas apresentadas são constitucionais, haja vista que são vedadas emendas que implicam aumento de despesa em projetos de lei sobre a organização dos serviços administrativos dos tribunais. Não naquele sobre a organização judiciária. É errado. Tá? Segundo a jurisprudência do STF e com as normas constitucionais, resposta letra C. Questão agora 32. Se um projeto de lei ordinária de iniciativa parlamentar invadir a iniciativa privativa do presidente da República, a sanção desse projeto pelo chefe do Poder Executivo Federal sanará o vício deflagrado no processo legislativo. Errado. Não sana, gente. Projeto de iniciativa privativa do presidente, iniciado pelo parlamentar. Aí o presidente sana o vício. Não, o STF entendeu que não há sanamento do vício. Não sana, tá? O vício continua. Então, é errado o item 32. Vem agora para o último item, a questão 33. Pertence privativamente ao presidente da República a iniciativa das leis que dispõem sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos, bem como sobre o aumento da remuneração na administração direta e nas autarquias. Verdade. Como cai essa iniciativa do presidente, né? Iniciativa privativa. Aí vocês já estão de olho nisso. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Tá? E aí, a gente termina essa parte. Vamos para onde agora? Olha, já vimos lei ordinária e lei complementar, todo o processo legislativo. Vamos para a emenda constitucional. É o menor artigo, é o artigo 60, e é um dos que mais cai em prova quando se trata de processo legislativo. Então, vamos voltar lá para o artigo 60. Tá aqui, ó. Emenda constitucional. Aí é super tranquilo. Sabe por quê? Onde está a fase introdutória? Você já sabe de tudo, de todas as fases, né? Eita, estão se achando, sabendo tudo do processo legislativo. Olha só a emenda. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Que fase é essa? Fase introdutória. Tudo entendendo o Jornal Nacional, né? Quem pode propor uma PEC, uma proposta de emenda? 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados, ou, não é I, do Senado Federal. Cuidado com esse ou, tá, gente? Ou 1/3 na Câmara, ou 1/3 no mínimo da Câmara do Senado Federal, não é I. Do Presidente da República, não é metade das Assembleias Legislativas, é mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa, não é maioria absoluta.
maioria relativa de seus membros. Esse rol é taxativo. Malu, eu li no livro do Pedro Lença que é possível uma PEC proposta pelo povo. Isso é uma tese defendida pela doutrina. Não é uma tese admitida hoje no Poder Judiciário, na jurisprudência pátria, tá, gente? Mas ele tem essa tese mesmo, de que... E eu também acho que está certo, não acho que está errado, não. Que eu acho que deveria ter proposta popular, mas a Constituição não deu essa vez para o povo, né? Claro, porque senão, minha gente, a avacalhação ia ser grande. Olha só, temos aí quem pode propor, e para o STF esse rol é taxativo. Tá, depois dessa fase, qual é a próxima fase? Fase constitutiva. Aí a fase constitutiva... A gente lembra que tem a deliberação parlamentar e a deliberação executiva. Aqui, a deliberação parlamentar. Olha só. A proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Passa uma vez na Câmara, aprovado por 3/5, passa de novo na Câmara. Vai para o Senado e é aprovado por 3/5. Passa a primeira vez, aprovado por 3/5, passa de novo, aprovado por 3/5, pronto. Tá? 2 vezes em cada casa. Malu, a Câmara dos Deputados é sempre a casa iniciadora? Não, quando começar com um terço no mínimo do Senado, vai começar no Senado. Mas normalmente ela é a casa iniciadora. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Que é isso? A fase complementar. Chegou a fase complementar e cadê a deliberação executiva? Aí vem a maior das pegadinhas que eu não aguento mais. Não existe deliberação executiva em emenda constitucional, gente. Não existe. Ou seja, não há sanção ou veto do presidente. Gente, isso aqui, vamos combinar, é meio que lógico, né? Olha só, quem fez a Constituição Federal? Os parlamentares. Qual é a única maneira de mudar norma originária? Através de emenda constitucional. Você acha que eles iam permitir que outra pessoa mudasse que não fosse eles mesmos? Oh. Então, ó, é assim. Eu fiz a Constituição Federal, Congresso Nacional, e só eu mudo. Ninguém apita aqui. Olha aí a situação. Se vocês notarem, o presidente da República só participa da fase introdutória. Nem a promulgação. Lembra que a promulgação é competência do presidente? Está lá no artigo 84, inciso 4, que compete privativamente ao presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Quem está promulgando aqui? As mesas. Por isso que você pega uma emenda constitucional, tem a assinatura da mesa da Câmara e a assinatura da mesa do Senado. Quem promulga são eles, a fase complementar. Olha só a situação, né? Pois é. E, por fim, para a gente não esquecer, a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Tá? Então, interessante essa limitação formal, porque tudo que a gente falou até agora, o caput do artigo 60, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º e o parágrafo 5º, são as chamadas limitações expressas formais, tá? Limitações expressas formais. Malu, isso é de reprodução aos estados. Coloquei aqui para vocês, ó, uma jurisprudênciazinha. Ação direta de constitucionalidade, processo de reforma da Constituição Estadual. Necessária observância dos requisitos estabelecidos na Constituição Federal
impossibilidade constitucional de o Estado-membro, em divergência com o modelo escrito na Lei Fundamental da República, condicionar a reforma da Constituição Estadual à aprovação da respectiva proposta por 4/5 da totalidade dos membros integrantes da Assembleia Legislativa. Ele não pode criar um quórum que extrapole os limites estabelecidos na Constituição Federal para emendar a Constituição do Estado. Entendeu? É isso que ele quer dizer, porque é simétrico isso aqui. Interessante esse julgado. Tá aí para vocês, ó, já botei todinho aí, ação direta de constitucionalidade 486, para vocês se divertirem demais com essa jurisprudência, né? Fora essa limitação expressa formal, nós temos mais limitações. Temos a limitação circunstancial, que está aqui no parágrafo 1º. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. É uma limitação expressa circunstancial. Parágrafo 4º, são as limitações expressas materiais. Não será objeto nem de deliberação. Aqui não pode nem deliberar. Veja que no parágrafo 1º não pode emendar. Aqui não pode nem deliberar. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Malu pode acrescentar, pode modificar. Modificar pode, não pode abolir. O quê? A forma federativa de Estado. Não é forma de governo, é forma de Estado. O voto direto, secreto, universal e periódico. Ah, então pode existir uma emenda constitucional modificando o voto obrigatório e passando para facultativo? Pode, porque não está dizendo voto obrigatório, está dizendo voto direto, secreto, universal e periódico. É isso que não pode ser abolido. Separação dos poderes e os direitos e garantias, pelo amor de Deus, individuais. Individuais, não esquece esse detalhe. E a gente sabe também que existem as limitações. Vou já para as questões, né? A gente sabe também que existem as limitações implícitas. Por exemplo, o STF entende que o titular do poder, aliás, a doutrina e o STF entendem o quê? Que o artigo 60 da Constituição não pode ser retirado, embora não haja nenhuma previsão constitucional de que expressa de que o artigo 60 não possa ser retirado. Entende a jurisprudência e entende a doutrina que o artigo 60 da Constituição é realmente uma limitação implícita. Ele não poderia ser retirado, tá? Porque senão, gente, aí você admitia a dupla revisão, a teoria da dupla revisão. Maluco, seria a teoria da dupla revisão? Você modificaria a Constituição retirando o artigo 60, a primeira revisão, retirava o artigo 60, aí estariam fora da Constituição todas as limitações expressas e, posteriormente, você poderia mudar o que quisesse da Constituição. Olha aí, teoria da dupla revisão, uma forma de burlar a Constituição. Não se admite a teoria da dupla revisão no Brasil, porque o artigo 60 é uma limitação implícita, como também o titular do poder constituinte, tá? E aí fica essa dica. E agora nós vamos para as questões, né, do artigo 60, só sobre emenda constitucional. Pegando aí a questão número 5. Olha só. As propostas de emenda à Constituição, lembrando, gente, que a gente pulou para que você entendesse primeiro o processo completo, né, de lei ordinária e lei complementar. Depois a gente vai para os projetos específicos, que a emenda, por exemplo, você viu que a legitimidade para propor é menor. Você viu que não tem fase de execução, de deliberação executiva. Você viu que quem promulga é a mesa da Câmara e é do Senado e não o presidente da República, diferente do processo normal, tá? Então, as propostas de emenda à Constituição devem ser sancionadas pelo presidente da República, ressalvados os casos de sua iniciativa exclusiva na próxima sessão legislativa. Errado, não existe sanção de emenda constitucional pelo presidente da República. Errado o item.
Questão número 6 agora, olha só. Proposta de emenda constitucional será votada em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, sendo considerada aprovada se obtiver em ambos os turnos 3/5 dos votos respectivos parlamentares, certo? Cuidado, gente, que às vezes a prova coloca um caso, certo? Aí, no caso, eles colocam assim, proposta de emenda constitucional aprovada no primeiro turno por 3/5 dos votos respectivos membros da Câmara dos Deputados, e em segundo turno por 2/3 da Câmara dos Deputados, e foi para o Senado e foi aprovado por 3/5 no primeiro turno e 3/5 no segundo turno, e promulgada pelas mesas das casas, e ela pretendia abolir o voto secreto. Aliás, o secreto não, o voto obrigatório, mudando para facultativo. Aí, essa proposta de emenda é inconstitucional por vício de... Aí bota lá as respostas, A, B, C, D. Aí é vício de iniciativa, é vício de limitação material, é vício formal, porque não foi aprovada por quórum certo, não tem vício nenhum. Aí você diz assim, tem um vício formal, porque foi aprovado na Câmara dos Deputados por 2/3, em vez de 3/5. Aí você tem que se lembrar que o quórum mínimo são 3/5. 2/3 é mais do que 3/5. Então, obedeceu à formalidade. Certo? Então, cuidado, gente. Quando ele bota um caso, aprovar por 2/3, isso já aconteceu em prova, é mais do que 3/5. Se disser, aprovou por unanimidade, aí é mais do que 3/5. Como 2/3 é mais do que 3/5. Aí não vai estar errado. Agora, se ele pede a letra da Constituição, emenda constitucional será discutida e votada por 2/3, necessitando 2/3, aí está errado, porque ele está ali na letra da Constituição. Mas, no caso, 2/3 é mais do que 3/5. Então, se liga nesses detalhes que eles fazem a maior diferença numa prova. Não teria nenhum vício uma proposta dessa, né? Questão 7. Uma proposta de emenda constitucional que for rejeitada pela Câmara dos Deputados só poderá ser submetida novamente à apreciação dessa casa na próxima sessão legislativa. É isso mesmo. Artigo 60, parágrafo 5º. Ela não pode ser na mesma sessão legislativa. Cuidado que eles botam, às vezes, assim, na mesma legislatura. Aí, legislatura são 4 anos, né? Aí, tá errado também. Questão agora 8, olha só. A iniciativa para a apresentação de proposta de emenda à Constituição Federal por deputado ou senador depende de manifestação de 2/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. É errado. É o quê? 1/3 no mínimo. 1/3, não confundir 3/5, que é para aprovar, com 1/3 para propor, tá? Propor. Ele está falando da iniciativa. Então, o item está errado. 9. Considere que, por emenda constitucional, tenha sido expressamente revogada a previsão do voto direto, secreto, universal e periódico como cláusula pétrea e que, em seguida, nova emenda tenha estabelecido o voto censitário e aberto. Nessa situação, as mudanças efetivadas, apesar de questionáveis socialmente, estão de acordo com o ordenamento constitucional brasileiro vigente. Não, não estão. É errado o item, tá? Porque é cláusula pétrea, está aí no artigo 60, parágrafo 4º, o inciso 2. Ok? Errado o item. Tranquilo, né? Aqui, aí a gente vai para onde? A gente vai para o artigo 62, porque agora a gente vai estudar medida provisória. Ah, Jesus! Eu tenho quantos milhões de minutos? Tenho nem mais nenhum, né? Então, olha só. Nós vamos fechar aqui. Porque se a gente começar a medida provisória, meu filho, enganchar aqui, o negócio tá difícil. A gente no próximo vídeo vê medida provisória e acaba o processo legislativo, se Deus quiser, e já inicia Tribunal de Contas auxiliando o controle externo do Poder Legislativo. Beijo grande.